A paz do Senhor Jesus, peregrinos. Jesus é bom e o diabo não vale um bombom. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E aí, peregrino, tá crente mesmo? Esperando Jesus voltar? Pois vamos seguir na nossa caminhada, meditando hoje no capítulo 2 de Neemias. E para você não ficar mais perdido que cego em tiroteio, vamos agora recapitular rapidamente. Neemias, mesmo sendo judeu, ele acaba se tornando o copeiro do rei persa Artaxerxes I, um cargo que era ocupado apenas por pessoas da mais alta confiança do rei. E no capítulo 1 é dito que Neemias recebe a notícia de que o seu povo lá em Jerusalém estava vivendo um estado de extrema miséria, que os muros estavam fendidos e que as portas foram queimadas a fogo. E diante desse relato trágico, Neemias fez o quê? Claro, ele chorou, lamentou, mas não ficou só nisso não. Ele jejuou e orou ao Deus dos céus. Neemias recebeu essa notícia devastadora no mês de Quiseu, como está dito no versículo 1 do capítulo 1. E vamos ler que apenas no mês de Nissan é que ele finalmente vai relatar ao rei o que está acontecendo. Ou seja, depois de 4 meses, igualzinho a minha casca de bala aqui, a Késia, que quando fica sabendo de algum problema, quer resolver imediatamente, às vezes para ontem. E olha que o ansioso, ó, sou eu. E tu é o paciente, né, que reage, que é uma maravilha, eu é que sei. Mas é que essa minha esposa é muito resolutiva. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Olha, claro que ser resolutivo tem as suas vantagens sim, e se faz extremamente necessário diante de algumas situações, mas eu digo por experiência própria, a resolutividade sem o direcionamento claro de Deus pode se tornar o quê? Precipitação. E a precipitação nos tira do centro da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, nós escolhemos o que, Fernando? Frutos amargos. Lembra da Sara? Isso, a mulher de Abraão. Ela quis dar um jeitinho porque achava que Deus estava demorando muito. E então a sua resolutividade precipitada, que foi colocar a sua escrava Agar, a egípcia, para dormir com Abraão, gerou prejuízo até os dias de hoje, como podemos ver nos conflitos ali no Oriente Médio entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaque. Então, cuidado, criatura, vigia a hora de agir, mas há horas em que precisamos esperar o direcionamento do Senhor, a oportunidade certa para agir. E, inclusive, há momentos em que precisamos retroceder, dar um passo atrás para só depois então avançar. O próprio Neemias relata que chegou um certo dia em que ele estava servindo vinho ao rei e o rei percebeu que ele estava triste. Neemias devia estar com aquela cara de derrota, morte me leva, cara de quem está com fome. Veja o que está escrito no versículo 2. Vamos lá. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Pronto, chegou o quê? A oportunidade que Neemias precisava. Porque naquele tempo, meus irmãos, a lei era dura. Ninguém se dirigia ao rei sem que antes fosse solicitado. Ninguém ficava puxando conversinha com o rei, como a gente faz com nossos parceiros. Lembra da Esté? Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei, ou mesmo falasse com ele sem ser por ele chamado, intruso, intrujão, podia até ser a rainha, corria o risco de morte. E mesmo que Neemias ocupasse este cargo de alta confiança, ainda assim ele era apenas um servo estrangeiro e cativo de guerra. Mas aqui Neemias vê surgir a oportunidade pela qual tanto orou para falar ao rei sobre a situação do seu povo. Leiamos o versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo?
E sabe o que acontece? Imediatamente o rei pergunta a Neemias: que me pedes agora? O que eu posso fazer por você, Neemias? Espia aqui, criatura, Deus guiando o coração do rei para favorecer o seu povo. Eita, que esse Deus não é gente, não, é Deus mesmo. Quando o rei pergunta do que Neemias precisava, Neemias não ficou de cara para cima, de boca aberta, como alguém que é pego de surpresa e não sabe o que responder. Olha que interessante. Nem gaguejou, né? Não, de jeito nenhum. Por quê? Ao longo dos 4 meses em que Neemias esteve orando e jejuando, o próprio Espírito Santo de Deus foi ministrando ao coração de seu servo tudo o que ele haveria de precisar e tudo o que ele deveria fazer. Eita, Neemias crente. Apresentou seu pedido e o rei autorizou imediatamente. Ele ia a Jerusalém para reconstruir os muros. E como Deus faz além do que pedimos ou pensamos, não foi só isso. Neemias pediu cartas para garantir a sua segurança e legalidade nos territórios que ele precisaria atravessar antes de chegar em Jerusalém. Porque além dele ser estrangeiro e desconhecido, que naquela época não tinha redes sociais, ninguém conhecia a cara de ninguém, nem RG, nem CPF, seu objetivo era político e já se esperava alguma hostilidade dos oficiais persas locais. Além disso, ele solicitou material para reconstruir as portas e muros da cidade, porque o povo lá estava em miséria, não tinha condição. Ele também solicitou material para construir a residência dele como governador. Espia aqui. Tá vendo? Isso mesmo. Ele foi nomeado governador de Judá. Mas veja que interessante. Quando ele chega em Jerusalém, nos é dito no versículo 11 que ele não disse nada por 3 dias. Antes ele olhou, calculou e esperou a orientação de Deus. Ou seja, Neemias sempre demonstra confiar em Deus para executar o que quer que seja. Não no cargo dele de governador ou em sua proximidade com o rei, muito menos em sua própria capacidade. Vemos a humildade deste homem que podia chegar lá em Jerusalém todo empavonado, se achando o cara. Mas não, embora líder, a sua postura sempre é de um servo dependente do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas mesmo sendo dependente, extraímos desse episódio uma importante lição. Faça a sua parte, prepare-se, esteja preparado, porque quando a oportunidade do céu surgir na sua vida, você saberá o que fazer, o que pedir e como agir. Eita glória! Outra lição que podemos tomar para nós mesmos é que Neemias, ele não chegou lá em Jerusalém criticando o povo, nem mostrando-se superior. Isso é um belo exemplo de liderança empática, espiritual e inteligente, porque eu te digo, não ia adiantar nada chegar lá criticando com um tom acusador. O povo já estava sob juízo, já estavam arrasados, para que acabar mais ainda com os pobres? Nós não devemos abrir mão da verdade, mas devemos sempre buscar ter uma postura de acolhimento, ministrando palavras de vida e não de morte, tendo moderação, prudência nas palavras, para erguermos pontes ao invés de muros entre nós e os nossos irmãos. Por último, vemos que Neemias agiu aqui na hora certa. Anote essa em nome de Jesus. Querido, sempre o momento certo de dar a carteirada de Deus. Nos versículos 17 e 18 vemos isso. Apenas no versículo 17, ele vai declarar aos magistrados, aos nobres e aos judeus do povo o seu propósito, para que ele foi enviado a Jerusalém. Isso. E relata no versículo 18 como a mão do Senhor lhe fora favorável. Na hora certa, ele revela o seu objetivo, mostrando ter a autorização divina e a autorização do rei. E como você já sabe que o diabo não dorme, nem se cansa de criar confusão, nós vamos ver no versículo 19 que o diabo entra nos coros de Sambalate, o Horonita, de Tobias, o servo amonita,
e Gesem o arábio. E assim como os pais deles, os samaritanos, que faltaram queimar o juízo de Zorobabel décadas atrás, como nós já vimos lá no livro de Esdras, eles começam a zombar dos judeus e a questionar se teriam mesmo a autorização do rei para fazer aquela obra. E diante da zombaria dos adversários e das palavras de desânimo e sarcasmo lançados por eles, Neemias responde: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Eita, Neemias crente, aquele que sabe quem serve, não recua diante dos Sambalates, Tobias e Gessens da vida, porque eu já te digo, eles estão, por toda parte. Família, igreja, trabalho na nossa própria mente. Mas toda vez que esses incircuncisos vierem te afrontar, declare em nome de Jesus: o Deus dos céus que governa tudo e todos é o que nos fará prosperar. Não tenha medo de repreender toda palavra contrária àquilo que o Senhor te prometeu em sua palavra. Amém? Mas calma aí, ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte. Para hoje declararemos: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E amanhã seguimos nessa história que tanto ensina e alimenta a nossa fé. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.